12 minutos certinho. Cheguei aqui, não. Eu saúdo a todos da paz do Senhor. Amém. Vamos terminar hoje o livro do profeta Abacuque. Eu pedi o Asmar para deixar aqui para mim, porque... 4, 5, 3, 3, 2, 5, viu, filho? Tá, mas eu acho que eu não vou usar, não. O profeta Abacuque, irmãos, ele foi contemporâneo também do profeta Jeremias, tá? Muita gente não sabe disso, não. Na mesma época, né? Isso, contemporâneo porque veio na mesma época. A irmã aquele dia... Olha, irmãos, ponto número 1, eu não sou dono da verdade. A irmã aquele dia, ela me confrontou, eu acho até bom confrontar. Mas se não tiver base, a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, né? Eu, assim, pela misericórdia, eu sou professor, mas não foi nem porque eu quis. Porque Deus, né? Cada um tem uma vocação, cada um tem uma vocação que foi chamado, né? Se você não descobriu a sua, eu consegui descobrir a minha. Eu amo ensinar, né? Eu gosto de ensinar e, enfim, é o que está no sangue, né? Vamos voltar aqui então para o livro Abacuque, capítulo 3. Se eu não estou enganado, nós paramos no versículo 6, né? Então vamos novamente refletir no 6 e depois nós damos continuidade. Qualquer dúvida pode perguntar, tá? Inclusive a irmã que eu não sei o nome aqui. Qual é o nome da irmã? Regina. Irmã Regina, pode perguntar, tá, irmã? E você não é obrigado a concordar com tudo que eu falo também não, tá? Porque de repente você ouve há 20, 30 anos uma coisa, chega, irmão, mas eu não aprendi assim, eu digo, eu não posso fazer nada, né? Tá certo? A respeito de Deus aí no versículo 6, ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Irmão, só por essas palavras que o profeta falou, não dá para nós mensurarmos o poder de Deus. Não tem como, não tem como. Todo dia eu começo a refletir nas maravilhas de Deus, no poder de Deus, e a gente para assim e fala, Senhor, nós somos tão pequenos, nós somos tão insignificantes, nós não somos nada, irmãos. Nós não somos nada. A maior vantagem que nós temos é que quando Deus olha para nós, Ele não vê nós, Ele vê a pessoa de Jesus Cristo. Porque o amor de Deus é muito grande, e isso está expressado no seu Filho. Aqui ele continua, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Irmãos, era para nós termos, né, a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando a nação de Israel teve um governo teocrático, o que quer dizer governo teocrático? Teo é Deus, né? Teo é Deus. Hoje nós temos um governo democrático. Mas se nós tivéssemos um governo teocrático, irmãos, ia ser estágio do paraíso. Porque Deus que ia ser o Senhor. A novela da Record está reportando muito bem agora a questão da arca, né? Que Deus é um Deus santo. Naquele tempo não podia nem tocar na arca. E as pessoas que olharam o que tinha dentro da arca morreram todas. E hoje, eu estava lendo, inclusive um particular meu aqui, né? Eu uso óculos por causa da minha falta de sabedoria e desobediência. Porque eu fiz uma coisa que ninguém aconselha. Eu olhei no sol por horas e horas e feriu minha retina. Eu não usava óculos. O que Deus fez? Deus foi misericordioso para comigo. Porque qualquer pessoa que olhar no sol sabe que vai ficar cego. Porque vai perder tudo. Então Deus me poupou, né? E eu estou usando óculos. Mas quando minha esposa me conheceu, eu não usava óculos, né? Enfim. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Não vamos falar de Cusã nem de Midian, porque teríamos que partir para outro lado, que era a geografia bíblica, que quem gosta muito é a missionária Sônia, que não está aqui hoje, né? Que ela gosta dessas minúcias, esses detalhes. Não vamos nos prender nele, tá bom? Um outro dia vamos fazer uma aula aqui de geografia bíblica, vamos começar a falar coisa para vocês, e vocês vão gostar, com certeza. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Não. Deus está irado é contra o homem, que é desobediente, é quanto mais. O ser humano é difícil, irmão. O ser humano é difícil. É contra o homem que ele está irado. Ou contra o mar, o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. O profeta perguntando. Não, irmão. Deus, ele tem
No original, na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 6, até debatemos isso muitos dias, diz que Deus arrependeu de ter feito o homem. Não contenderás para sempre o meu espírito com o do homem, pois o mesmo é carnal. Vou destruir a terra. Deus falou para Noé, e realmente fez isso, destruir a terra, no caso, os habitantes. Mas no original não é que Deus se arrependeu, Deus se entristeceu. Por quê? Poxa, eu fico analisando certas mães, pare, né, o filho, o homem, filho e mulher, e aí chega a maioridade, começa a aprontar, começa a fazer coisa errada, a mãe vem triste, meu Deus, eu peguei, dei tanto carinho, tanto amor, tanto afeto, agora tá aí, minha filha tornou uma vadia, uma prostituta, uma drogada. Vamos pegar o exemplo dessa que tá aí, tem uma aí, não tem filho, num país aí, eu sei que a mãe dela morreu agora, recente, de câncer. Ela chegou lá no país com drogas. E é proibido lá. Ela tá Tailândia, né? Tá proibido, ela tá condenada à pena de morte. Ela não sabe que a mãe dela morreu. Pois ela não sabe, a mãe dela morreu de câncer. Né, irmãs? Para vocês que são mães aqui, eu não sei se a irmã não sei se é. Não, né? A irmã ali eu não sei. Mas a irmã Francisca eu sei. Eu não sei assim do histórico familiar dela, né? Então, quando você tem filho, você quer o melhor para o seu filho. Você quer que seu filho cresça, que ele consiga um bom emprego, que seja vencedor, não é, filho? Pois é. Aí você começa a olhar certas coisas, eu fico tentando me colocar no lugar da mãe, né? É difícil, né, irmãos? É difícil, né? Então aqui ele continua, né? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Aljava é aquela, na minha cidade chama capanga, né? Que você bota ali para guardar as flechas, né? Tu tendes a terra, tu fendes, né? Fender no caso é abrir, né? Tu fendes a terra com os rios, né? Nós sabemos que tem gente que, tem até um cantor aí, acho que é Guilherme Arantes, ele disse que o nome da terra era para chamar planeta água, e não planeta terra, porque tem muitas águas, né? E nós somos privilegiados, né, irmãos? Porque nós temos muita água aqui no Brasil. Graças a Deus. Inclusive eu tinha até uma sugestão política para dar. Só que essa política ninguém vai interessar. Fazer uma transposição daqui do Brasil para a Venezuela de água, e eles faziam de lá para cá de combustível para nós. A ideia é boa, né? Porque lá tem muito combustível, lá é barato. E aqui tem muita água. E lá tem pouca água. E aqui é caro o combustível, né? Mesmo só Jesus na causa, né? Vamos ver o que vai acontecer. Os montes te veem e se contorcem, né? Passam torrentes de água. Essas torrentes são aquelas correntezas fortes. Nós já estamos falando sobre isso, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Não sei se os irmãos já tiveram o privilégio aqui. O Osmar eu sei que sim. De conhecer o mar pessoalmente. É uma coisa espantosa, né, irmãos? É uma coisa espantosa, é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Eu olho aquele imenso mar e começo a meditar na travessia do Mar Vermelho. A hora que chegou ali que aquele povo viu aquilo, ele deve ter falado assim, com certeza, Moisés não está batendo bem na cabeça, não. Vamos morrer todo mundo. Não tem como não, não tem como não. Aí Deus vai e fala para Moisés, o que tu tem na mão? Por que clamas a mim? Toca nessas águas. Isso é poder de Deus. Irmãos, não dá para falar do poder da... Não dá. Humanamente falando, não tem como. E a Bíblia diz que Deus mandou um vento do Oriente, né? Um vento oriental, e abriu aquele mar. E o povo atravessou ali, ó. Aí Deus, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre eternamente. Aquele mesmo Deus que estava lá no Gênesis, vamos pegar logo no Gênesis, que visitava Adão e Eva. Ele está hoje da mesma coisa, do mesmo jeito, irmãos. Só que é um Deus decepcionado. Por quê? Porque o ser humano voltou as costas para o Criador. O ser humano se esqueceu, irmãos. É muito triste. E eu vim conversando com a Osmar agora ali, falando um pouco de política, o assunto aqui é outro, mas ela faz parte da nossa vida. Ele falou, irmão, vai ter que cumprir a Bíblia, vai ter que cumprir mesmo. E cada dia que passa, vamos nos aproximando mais e mais do Apocalipse. Eu estou estudando muito Apocalipse, que lá no seminário os alunos estão pedindo muito, só que agora vamos devagar, né? Que é muita curiosidade, é muita pergunta.
E é um livro complexo. É complexo. É complexo porque ele tem 3 visões, né? Tem a visão pré-tribulacionista, mesomide-tribulacionista, mesomide e tem a pós-tribulacionista, né? Aí você fica perdidinho. Qual dos 3? Porque os 3 têm base bíblica, né? Mas vamos lá. 11, né? Vamos terminar o 10 aqui. Nas profundidades, tá. E levanta bem alto as suas mãos, né? Então o que acontece? Deus é espírito, tá, irmãos? Deus é espírito. Tá bem claro isso aí. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí você fala assim, irmãos, e as manifestações de Deus? As manifestações de Deus, a teologia chama de teofania. Que ele se manifestou algumas vezes, sim. Mas a sua manifestação principal é na pessoa de Jesus Cristo. Lembra quando Filipe falou assim, Senhor, mostra-nos o Pai? Jesus falou assim, eu estou há tanto tempo convosco. A irmã Dora é ligada, eu já percebi. Fala mesmo, de João, né? João 14, né? Estou há tanto tempo convosco. Né? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, o que mais que você quer ver? Né? João disse, eu sou o caminho, o Evangelho de João, Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem. Ele não falou ninguém vai. Ele falou ninguém vem chamando para si próprio. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não adianta nem você ser gente boa, dar esmola, dar oferta, dar dízimo, fazer tudo que você imaginar. Caridade, distribuir cesta básica e ajudar. Mas se você não tiver Jesus Cristo na sua vida, foi bom, foi bacana. Mas e aí? Cornélio, Atos capítulo 10. Cornélio fazia tudo isso. Dava esmola, as orações dele eram ouvidas, mas não estava salvo. E aí? Teve que conhecer Jesus, teve que passar pelo processo. É igual o jovem rico, ainda falta alguma coisa. Mas ele era muito rico. Tem tradução que diz que ele era um jovem rico advogado. O coração estava preso nas O coisas. mais importante na vida dele, né? Não dá, não. Ele não quis, teve a oportunidade, cara a cara com Cristo, né? Perdeu a bênção. Teve mais privilégio do que nós, né? Porque nós não vimos e cremos, né? Versículo 11. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilitantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra. Na tua ira calcas os pés as nações. Esse calcar aqui é o mesmo que pisar, tá, irmãos? E esse versículo aqui me fez lembrar de uma coisa. Que aqui tem 2 testemunhas, né? Que marcou nossas vidas, né? Eu não canso de falar isso nunca. Que um é o Osmar, a gente estava orando no monte. Nunca esqueço aquela data ali. Eu só não consigo lembrar a data, mas sei que foi em setembro de 2017. Que ele falou para mim assim, filho, Deus acabou de visitar a terra agora. Aí, beleza. Tô andando no dia seguinte, quem que eu encontro? A irmã Francisca. A irmã Francisca vai falar para mim assim, irmão, você sabia que Deus visitou a terra ontem? Eu falei, pera. Ele visita todo dia. Não, mas do jeito que ele visitou ali, né, irmão? Ele me usou. Mas eu sei. Ele me diminuiu Assim, como uma formiguinha e eu falei assim, eu com não ele. quero dizer, entendeu? Mas Eu dizia em festa do dia, não. Tem um Ele está sobre os Tem um momento mais importante. Né? Irmã, daquele jeito ali. Olha, o que aconteceu comigo lá no monte foi fantástico. foi a terceira vez. Extraordinário. Eu tenho 38 anos de crente, o que aconteceu comigo lá? Aquela foi a terceira vez. Me usou para falar com outra pessoa e falar que Deus naquela hora estava... Eu já passei por Que eu entendi que Deus estava com a mão sobre o Brasil. Irmã, eu entendi a colocação da irmã Regina. Mas a irmã Regina, deixa eu te falar, é isso aí que ele falou. Porque quando ele falou pra mim, ele falou pra mim, o Espírito Santo usando ele, presta atenção, na sincronia. Sim. Ele falou assim, Deus está visitando o Brasil agora. O que eu fiz? Fiquei na minha, eu pensei, como você visita sempre. Só que a visitação foi de uma maneira, agora entre o que vocês falam, extraordinária. Mas foi bradado, não foi? Aí, irmã Regina, o que vem de incrível que os tradicionais ou reformados não aceitam? No dia seguinte, eu encontrei com a irmã Francisca. Não, e eu não sabia que ia encontrar com ela. E quando eu comecei a conversar com ela, a primeira coisa que ela falou para mim foi isso. Irmãos, Deus visitou o Brasil ontem. Eu falei, peraí, como é que é? Como é que a senhora sabe que Irmã, que hora que foi? 10 horas, a hora que ele estava no monte que ele falou. Entendeu? Entendeu a sincronia? Entendi. Então,
Quando as coisas é de Deus, é diferente. Ai, irmão, misericórdia, eu tô... Eu já tive experiência com Deus. Não, eu sei, eu acredito, eu acredito. Eu não acreditei, Em não. todas as coisas Não acreditou, não? vezes, O meu carro eu capotou diminuí. três Eu fiquei vezes. com Três vezes o o carro tamanho de uma capotou. formiguinha. O ônibus pegou Eu o meu sinto carro retrair três vezes. assim, O ó. O Essas ônibus. coisas aí. ônibus pegou o Fusca de frente e foi capotado. Eu era noiva com o rapaz. 3 vezes o carro foi capotado. E você acredita que o carro ainda saiu andando? Mas não quebrou nada, não danificou nada. Nada. E você mais ainda, porque Não, tá aqui pra A contar. sensação que eu tinha é que eu estava cheia de caco de vidro. Mas não tinha. Não tinha. Só a sensação, só no Só seu a psicológico. Só a sensação que eu estava cheia de caco de vidro dentro do meu corpo. Os vidros do Fusca entraram tudo dentro do meu corpo. E não quebrou nenhum. Não. E o Fusca ainda saiu andando. Foi aqui em Brasília? Foi. Eu vinha do Gama. Não, depois eu deixar de entrevista, depois você conta essa benção. Pera aí. Irmão, isso aí me faz até lembrar de Jesus, quando aquela mulher do Espírito Santo tocou nele, que ele falou por isso. Eu disse, não, tem muita gente tocando no Senhor. A multidão E te ele show, print, especialmente aperta e tu vem falou, perguntar quem te "Ah, porque tocou. foi um toque diferente. Aí eu, vai irmão, foi diferente, né? Quando Deus... Sim, É eu não estava diferente. esperando. E quando ele falou, igual eu te falei, quando ele falou, eu pensei igual a você. A gente não Igual pode Jesus fazer, falou também naquele a gente momento não pode ali. fazer igual os discípulos. 3 anos andando com o mestre, ressuscitou Lázaro, 4 dias fedendo. Tudo, né? E depois fica todo mundo se escondendo. Quem é esse, né? Se escondendo. Eu já entendi. Entendeu? Entendi. A gente não pode ser Eu sempre falo que sem essa sabedoria assim. Isso aí que você falou está lá em Mateus capítulo 10, versículo 32. Lá está escrito assim, aquele que me confessar diante dos homens, Sim. eu confessarei diante do Pai que está nos céus. O 33, aquele que me negar diante dos homens, E quando, eu negarei diante do meu Pai que está quando nos céus. Jesus chegou para Tomé e falou aquela frase. Você, tipo assim, no meu português de hoje. Você está parafraseando. Está em João capítulo 20. No meu português de hoje. Tomé, toca. Não, Você mas não é diz isso que não mesmo. acredita? Toca. Aquelas pessoas que não vão me em 2022, 2019. Aqui, ó. Eis nós aqui, ó. Desde 1990. Elas acreditam que eu existo. Toca, Tomé. Toca em mim. Você disse que só acredita. Vendo, né? Porque ele não estava quando Jesus Cristo apareceu, ele não estava. É. Tomé entrou no podrão, como diz no ML, para desenrolar os corpos, para pegar o corpo de Deus. Para quê? Para quê? E olha que ele ouviu de... 3 anos ouviu agora. Não, e depois disso ele ouviu de mais 10, né? É. Ele ouviu de mais 10. Sim. Foram 10 testemunhas. José E ele ainda da não, Terra ele não foi quis. solto. E ele não quis. Outros foram soltos que foram presos. José de Arimateia? Porque assim, não tem aquela parte que Essa soltura que você fala é o quê? A prisão física? Que Jesus, sim, física. Que Jesus, Não, mas José de Arimateia não foi preso, não, deixa eu irmão. te falar. Deixa eu te falar, concluir. De uma forma que você possa entender. Quando tiraram o mestre do madeiro, tinham que enterrar logo tinha que botar no sepulcro, porque tinha as leis lá. Então, o sepulcro foi emprestado. Os guardas ali foram colocados. E eles tinham uma rivalidade. Tudo que foi feito com Jesus foi ao calar da madrugada. Pegaram ele, julgaram ele, deram um cacete nele, fizeram tudo. E ele foi passando de mão em mão. Mão em mão. E muitas vezes eles falavam, tu é o rei, tu diz, tu fala. Tu é o Messias, tu diz, tu fala. Porque ele sabia. Então, eu fico assim, abismada. E hoje em dia tem. Você acredita que hoje em dia tem? Uma irmã falou para mim, nós não vamos passar pelas coisas, nós vamos ser arrebatados. Eu falei assim, Jesus sofreu e nós vamos ser arrebatados. Aí, ó, viu aí? Isso aí já é outro assunto. Bora falar sobre isso aqui. Vocês estão muito gostosos, mas ele prende. E os 3 têm base bíblica. E são pessoas que falam, nós vamos ser arrebatados. Quer dizer, nós vamos ser arrebatados. Jesus Cristo entrou na... Aí. Apanhou, quebrou todos os ossos, sofreu. Agora nós... Isso aí já é a visão do chamado pós-tribulacionista. Vamos voltar aqui para a gente terminar? Então, esse versículo 12 aqui, no começo, me fez reportar para aquele dia, na tua indignação marchas pela terra. Só que Deus, naquele dia, ele não estava indignado e ele fez uma visita especial no Brasil. E naquele tempo eu estava
Estava assim, tão uma comunhão com Deus que o Osmar falou, filho, se tu não maneirar, Deus vai dizer que igual fez com o Enoque, vai levar. Ele lembra, né? A gente ora muito no monte, se bem que aquele monte ali agora a gente tem que analisar para ver se vamos lá de novo, né, filho? Tu saís para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Tu saís para salvamento do teu povo. Quem era o povo de Deus nessa época? A nação de Israel. Por quê? Porque não existia igreja naquela época. Nós não estávamos inseridos, né? Para salvar o teu ungido. Quem é o ungido de Deus? 1 Crônicas 16, 22, Salmo 105, 15, que está escrito assim: não toqueis meus ungidos, nem maltratei os meus profetas. Os ungidos de Deus eram os reis. Os ungidos de Deus naquela época eram os reis. Tá certo? E os profetas eram o quê? Deus, como quem diz, Deus purinho na terra. Deus falando através da boca do profeta. E que ainda hoje tem ainda, viu, irmãos? Muito. Homens, mulheres, transmitem a mensagem de Deus. Aí, quem quiser crer, bem, quem não quiser, fazer o quê, né? Ninguém obriga ninguém a nada, né? Inclusive eu estava até comentando, até as coisas de Deus são tudo voluntário. Tudo é voluntário. Nós estamos aqui voluntário, a irmã não forçou ninguém, né? Nós viemos porque quisemos. Ajuda quem quer e quem puder, porque às vezes quer, mas não pode, pode, mas não quer. Você vai forçar? Eu nunca vi irmão Francisco forçando ninguém. É tudo voluntário. Mas um dia eu espero abençoar, eu vou abençoar. Em nome de Jesus, deixa eu vir minha bênção que eu vou abençoar. E vou abençoar com gosto de gás. Tem que abençoar. Eu sei que se você abençoar, você é abençoado. Isso é promessa bíblica, né? E lá em Atos capítulo 20, versículo 35, a parte B, bem no finalzinho, o apóstolo Paulo falou o seguinte: mais bem-aventurado é dar do que receber. Tá certo? Voltando aqui para a palavra. Tu saís para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, tá? Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Irmãos, existe uma batalha constante nas nossas vidas, uma batalha de 24 horas, constante. Eu já fiz uma análise disso já. Se dependesse de Satanás e seus demônios, eles pegariam nós, iam fazer igual você pega uma casca de ovo vazia, que já não tem ovo, você pegava e amassava. Você sabe por quê? O diabo e seus anjos são os únicos que pecam, mas não tem arrependimento. Deus não perdoa. Por quê? Porque eles já estão condenados. Tanto que lá em Mateus capítulo 25, versículo 41, Jesus disse assim, em relação a Satanás, né? Ide para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Não era para ser humano ir para lá, não, irmãos. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de misericórdia. Não poucas vezes nós ouvimos as pessoas: ah, para os quintos dos infernos. Irmãos, quem perder a salvação vai queimar por bilhões, trilhões de anos, pelos séculos dos séculos, ou para sempre. Aí tem gente, eu já ouvi pessoas falar para mim, já, irmão, você acha que vai ser assim mesmo? Você tinha coragem de mandar seu filho para o inferno? Falei, irmão, se vai ser assim ou não, se a Bíblia diz que vai ser, eu vou ficar com a Bíblia, ao invés de ficar com a sua opinião. Não acredito nisso não. Você tem coragem de dar um tiro no teu filho? Não, eu fico com a Bíblia. Eu também. Irmãos, é fácil servir a Deus? Passar de procedência mesmo. Quem acha que é fácil servir a Deus aí? Eu não acho. Eu não acho fácil servir a Deus. Para ser servo a Deus, você tem que renunciar a muitas coisas. Muitas coisas. Tem que renunciar à carnalidade, o adultério, a mentira, o roubo, os empréstimos sem não pagar, aí vai. Acho que é os primeiros da nossa vida que nós temos que renunciar, né? Irmãos, a pessoa tem que chegar em você, apontar, falar, opa, peraí que tá errado. Você tá equivocado. Eu mesmo sou assim, eu sou com qualquer pessoa, irmãos. Qualquer pessoa, com a minha mulher, com qualquer pessoa. Se falar, você está enganado, eu digo, a prova tá aqui, ó. E aí, quem tá errado? Já é meu jeito. A irmã até me perdoa o meu jeito, viu, irmão Francisco? É meu jeito, você está me conhecendo agora. Eu falo para todo mundo, gente, eu jamais imagino recebendo um par de pulseira, ou da federal, da civil, da militar, ou seja, quem quer que seja. Porque você tem que ser luz, irmãos. O que é que diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12? Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida,
A luz do mundo. O que diz em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14? Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então se eu só falar e não viver, o que vai adiantar? Nada. Nada, irmãos. Nada, não vai adiantar nada. Por que muitos irmãos meus carnais não gostam de mim? Porque eu sou sincero. Eu não tenho rabo preso, não tenho esquema. Eu vou ter esquema para quê? Lá no Salmo 98 diz, diante de ti puseste nossos pecados, nossas iniquidades, tudo que está oculto. Eu faço, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E eu vou prestar conta, não é para você, é para Deus. Eu vou brincar de ser crente? Não vou brincar de ser crente, irmão. Quem quiser brincar, brinca. Quem quiser errar, erra. Quem quiser pecar, peca. Você não vai prestar conta para mim? Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Continue o santo santificar-se, o injusto, mais injusto ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Aí vai embora. Você tem livre escolha. Deus não vai escolher nada para você. Você tem livre escolha. Tá certo? Traspassa as cabeças dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças. Os quais, com tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre, as ocultas. Acabei de falar agora há pouco, vem aqui a confirmação do versículo. Irmãos, o inimigo, o que ele faz? Ele age na mente das pessoas, na vida das pessoas, no coração das pessoas, e fazem com que umas se revoltem contra as outras e criam um clima de inimizade. E aí começa o que? A perseguição, o falatório, o amaldiçoar. Mas e o que você faz? Você tem que estar sempre na presença do Senhor. Salmo 141, 3. Senhor, vigia a minha boca, põe um guarda a porta dos meus lábios. Senhor, que eu nunca venha amaldiçoar irmão A, B ou C, nunca, que eu só venha abençoar. Que as minhas palavras sejam como a oração da irmã Francisca. Poucas palavras, mas de coração, e que já disse tudo. Ué, se for para falar muita coisa, eu... Aliás, já leu, né, irmão? Agora chega. O Salmo 119. E foram, irmãos, foram 7 estudos do Salmo 119. Agora só falta cantar o hino 380. Mas é rir. Tem que ser direto mesmo, irmão. Tem que ser direto. Não tem tempo para história de carochinha, não. É igual o dia que foi expulsar demônio. Não precisa de entrevistar demônio, não. Sai em nome de Jesus, acabou. Sai em nome. Não precisa de ficar. Isso ali é para dar ibope, irmãos, para atrair o povo. Não precisa disso, não. Precisa disso, não. Vamos direto ao assunto. Eu não faço isso. Porque ele te acusa. Ele te acusa. Ele é o acusador, é o acusador. O versículo 15. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Então já refletimos sobre o mar, né? Lá em Apocalipse diz que vai ter um certo momento que Deus vai acontecer ainda, né? Deus vai levantar do trono. Olha só, levanta do trono e o céu vai encolher como um pergaminho. É muito poder, né, irmão? Dá para falar? Não dá para falar? Não dá, irmão. Não dá. Você pode estudar o tanto que for que você não vai conseguir. E olha que eu estudo a Bíblia e é muito, não é pouco não. E é todo dia, irmãos. Todo dia. Eu estava lá no quarto ouvindo um debate lá tão concentrado, minha esposa chegou. Se você quiser me matar, tudo bem, eu vou para a glória. Ah, você tá, eu estou ouvindo aqui, eu estou aprendendo, estou buscando conhecimento. Tão aprofundado, né? Não dá para... O versículo 16. Ouvi, ó, e o meu íntimo se comoveu. Você ouviu a Deus e o seu íntimo, né? Quem falou isso? Jó. Jó 42, 5, será que é isso? Deixa eu ler um pouco aqui a Bíblia, que eu estou falando muito e quase pouca Bíblia. Eu gosto mais de Bíblia. Jó 42, 5, olha o que ele disse aqui. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ouvir falar de Deus, todo mundo já ouviu. Se você perguntar a pessoa, você quer aceitar Jesus? Eu não aceito Deus desde que eu nasci. Ela fala primeiro logo assim para você. Aí você vai ver a vida dela, tá só Jesus da causa, né? Irmãos, não tem como. Não tem como. A conclusão que eu chego, você tem que ser diferente mesmo, não tem pra onde correr. É igual a rainha de Sabá com Salomão, né? Ela só ouvia falar, mas ela foi lá conhecer ele. A Bíblia diz que E ela nem acreditou, né? tem versão que fala, Tremenda. tem versão que está escrita aí, rainha de Sabá, tem versão que fala rainha do sul, e tem versão que fala rainha do meio-dia.
minha fala savana. Ela saiu dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ela só ouvia falar. Aí sabe o que Jesus falou? Eis aqui quem é maior do que Salomão, que é o nosso Jesus. Glória. Aleluia. Mas tem gente que não quer, né? Que não quer ficar só para vamos ser egoísta, né, irmãos? Vamos ser egoísta. Não quer? Eu quero, né? Alguém já falou, eu estava pregando a palavra de Deus, alguém fica com o seu Jesus para você. É, Mas já estou com ele. Eu já ouvi isso, até falei lá do advogado, ele Mas eu falou, quero passar fica pra com mim, o seu porque eu Jesus vou só para isso, você, eu mas quero é isso. dinheiro e as mulheradas. Eu digo, vá, que Deus te abençoe, a vida é de escolha. Aí eu falei, eu não sou egoísta, eu quero para mim, quero para vocês também. Ouvi o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Lembramos de quem? Ana. Quando estava orando no templo atribulada, ela só mexia com os lábios. Ele falou, está embriagada. Primeiro é Samuel, né? Isso. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Isso aqui, irmãos, isso aqui é uma certa profecia, isso aqui, tá? O profeta falou. Ele nos Né? destruirá para mim. Irmãos, o que é que nós somos? Nada, irmãos. Nós não somos nada. Olha isso. Somos nada. E o que é o homem? A Bíblia diz, o que é o homem para que dele se lembre? Lá no Salmo 103, versículo 14, deixa eu ver se é isso aqui. Eu costumo falar que na nossa vida o que é mais importante é o Espírito Santo, aqueles que servem a Deus, né? Espírito em verdade. Ainda tem mais essa. Irmãos, eu já falei isso, eu vou falar de novo. Eu já vi colega de faculdade, professor, dizer o seguinte: se eu fosse Deus, eu metralhava, era tudo, acabava era com tudo. Que não... Eu tô falando pra vocês que eu já ouvi. Eu já ouvi. É porque é o seguinte, irmã Regina, deixa eu explicar. Muitos pentecostais estão deixando o pentecostal para ir para o tradicionalismo. Irmã Regina, deixa eu te falar por que a indignação. Eles não têm o Espírito Santo, eles não creem na Trindade. Não. O Salmo 103, 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Você sabe por que isso? Eu vou te dar um exemplo agora. Fora do estudo, mas eu vou aproveitar. Não sei se vocês viram a reportagem essa semana de um cachorro que ele avançou no dono e matou. Você sabe por que ele fez aquilo? Porque o dono vivia batendo na mulher. Ah, matou, foi em São Paulo. Entendeu? O cachorro se revoltou, falou, eu vou ter que fazer alguma coisa. 2 anos aquele cachorro. Você entendeu, irmão? Por que os professores chegam e falam, irmãos, feminicídio é a maior praga que Satanás conseguiu colocar. Eu digo que toda mulher em si, eu até brinco, porque o nome Sara quer dizer princesa. Eu digo que toda mulher em si é uma Sara, toda mulher em si é uma princesa. Ela tem que ser tratada como uma princesa. Tem que ser tratada. Tem ou não tem, irmão Osmar? O irmão Osmar que sabe. E tem um carinho pela mulher dele e a dele por ele, que eu fico, às vezes, até uma inveja santa. Nós fomos procurar, nós fomos caçar piqui no meio do mato, minha mulher ficou preocupada com a minha cachorrinha, a dele ficou preocupada com ele. Então, irmãos,